rapidinha para vocês aqui sobre storytelling, com algumas dicas bem importantes que podem fazer diferença aí na hora de você construir seu conteúdo, tá? Então eu quero contar um pouquinho rapidamente sobre mim, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo, quem sou eu. Comecei minha carreira como jornalista e depois comecei fazendo algum blog de relacionamentos. Esse blog realmente bombou em 2015 e acabou que eu tive muitos acessos e muita gente me acompanhando ali. Em 2016, comecei a escrever ali no LinkedIn, né? Comecei a fazer alguns artigos sobre trabalho, propostas, sobre esses assuntos específicos, e acabei me tornando um top voice do LinkedIn, né? São as 15 pessoas que mais influenciaram ali na rede. Em seguida, eu pude realmente trabalhar como escritor, né? Isso abriu muitas portas para que eu pudesse, de fato, só fazer conteúdo e viver a partir disso, né? Então me tornei o que eu chamo de storytelling, né? Fui realmente pesquisando, de fato fui investindo aí em entender um pouquinho mais de como funcionavam as boas histórias, né? Depois me tornei professor de marketing, professor também de storytelling e também palestrante nessa área aí. Então essa é a minha bagagem, rapidamente falando para vocês aqui sobre as coisas que eu já fiz aqui, tá? Em seguida, eu comecei a receber muitas perguntas de pessoas, como que você consegue escrever dessa maneira, escrever tanto assim e também alcançar as pessoas, né? Qual é a coisa mais importante numa história? Esse foi o meu objeto, assim, de tentar entender o que as pessoas acham importante numa história, por que as histórias funcionam muito bem. Eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas, tá? Depende, né? Depende de qual é o seu objetivo, do que você está querendo fazer com uma história, se você quer vender com essa história, se você quer simplesmente ensinar alguém, né? Educar um mercado, depende muito do que você quer fazer. Então eu quero trazer para vocês algumas dicas importantes aqui. Não sei se você já ouviu falar sobre economia de atenção, né? Esse é um termo que foi feito pelo Herbert Simon, né? Ele é um economista, ele não tem nada a ver com história, mas faz todo sentido ali, uma fala dele importante em relação ao momento que nós vivemos. Ele diz, a riqueza de informação cria pobreza de atenção, né? Ou seja, a quantidade enorme de coisas, de informações que andam acontecendo na nossa volta, né? Que esse monte de tela, esse monte de coisas acontecendo, pop-up, aquelas coisas todas. Quanto mais a gente tiver riqueza de informação, né? Quanto mais coisas a gente tiver acontecendo, menos a gente vai conseguir prestar atenção nas coisas, né? E ele foi o primeiro cara que disse isso. E ele disse, e com ela, a necessidade de alocar a atenção de maneira eficiente. Ou seja, a partir de agora, a gente precisa ganhar a primeira atenção do nosso público para depois a gente conseguir conversar com ele, né? Isso faz muito sentido para mim quando está falando de histórias, né? O Herbert Simon teve uma sacada muito legal aí. E outra coisa interessante que eu queria falar sobre isso, que é todo mundo está atrás de tentar entender um pouquinho melhor o seu público, falar sobre histórias, né? Realmente engajar as pessoas, mas melhor do que você ter relevância é você ter importância. Todo mundo fala, Murilo, você tem 390 mil seguidores lá no LinkedIn, o que é muito interessante. Mas para mim é mais importante, aliás, é melhor eu ser importante para essas pessoas do que ser relevante, né? Todo mundo está atrás de ter milhares de seguidores, esse monte de coisa aí que o pessoal acaba falando. Mas se você não tiver presente ali, o que seus seguidores vão sentir falta? Então, isso é ter importância, né? Isso é se fazer importante. Hoje, quando deixo de publicar alguma coisa, fica algum tempo sumidão aí que acontece, as pessoas olham e falam, cara, aconteceu, tá tudo bem, por que você não tá publicando tanto mais? Então, isso é ter importância, né? É melhor do que você ter 1 milhão de seguidores, é você fazer falta para esse tanto de seguidores, né? Mesmo que você tenha 100 seguidores, que seja, mas é mais importante você ser realmente importante para aquela galera, você ser primordial, quase que necessário para aquele público, do que realmente ter aquele monte de seguidores, tá? Mas como ter essa importância? Acho que essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Cara, como que faz para a gente conseguir ter essa importância com o nosso público? Quero trazer várias dicas para você aqui. A primeira delas é storytelling, né? Não é à toa que eu estou falando sobre esse assunto aqui. Que significa nada mais, nada menos, de grosso modo aí, contar histórias, né? Mas não é essa exatamente a classificação. A melhor classificação que eu encontrei hoje é essa, né? É um conjunto de técnicas, ou seja, tem jeito certo de fazer isso, né? E ferramentas, tem modos e plataformas de você fazer isso para compartilhar ideias por meio de narrativa. Então existe uma plataforma ali, um jeito de fazer que seja realmente contando aquilo, com a finalidade de engajar públicos e de engajar públicos de forma emocional. Então, ou seja, é um conjunto de especificidades que a gente pode, de técnicas que a gente pode adquirir para, junto com ferramentas também, compartilhar essas ideias e transformar, passar mensagens realmente para um público. E passar mensagem como? De forma que eles se engajem e também de forma que seja emocional, né? Acho que o storytelling tem a capacidade enorme de você contar
chegar realmente no coração do seu público e realmente impactar eles emocionalmente, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você precisa contar storytelling por quê, tá? Se você ainda não está habituado com essa ideia, eu quero te mostrar por que é importante, tá? Porque melhor do que falar é você contar, né? Nada melhor do que alguém vai passar alguma mensagem, alguma coisa, em vez dele falar, dar um recado, ele conta uma história. Nossos pais fazem isso com a gente o tempo todo quando a gente é criança. Histórias ganham atenção, né? Então é um jeito a gente driblar essas informações, né? Repara no cinema, né? Nós ficamos 2 horas e meia na frente de uma história ali, na frente de um filme, e nem se preocupa o que está acontecendo no mundo, né? Então as histórias, as boas histórias, elas ganham a atenção da gente. Histórias se tornam memoráveis, né? Talvez se eu pedir para você se lembrar de uma história importante da sua vida, você vai saber exatamente os detalhes certinhos daquela situação, porque aquilo está memorável, né? Aquilo está muito fresco na sua cabeça, aquilo ficou guardado na sua cabeça. Histórias dão sentido às coisas, né? E o melhor exemplo disso é a mitologia, né? A mitologia, ela veio para justamente isso, para explicar algumas coisas do mundo. Eles queriam entender como que funciona o mar, então eles inventaram o deus do mar, né? Eles querem entender como funcionam todas as dinâmicas desse cosmos, desse mundo. E aí a mitologia não explicava totalmente, né, os fenômenos naturais, mas justificava ali para aquela cultura, né? Então dá sentido às coisas. Quando seu filho pergunta, pai, de onde a gente veio? Você fala, olha, a gente veio da cegonha, né? Por mais que não seja completamente a realidade, aquilo dá algum sentido à realidade. Então as histórias têm essa capacidade aí de gerar dar sentido às coisas. Histórias trazem identificação, né? Então todo mundo tem uma identificação com algum tipo de personagem específico, com alguma realidade específica, né? Histórias também, por final, aí, driblam esse overload de informação. Ou seja, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente não conseguir contar histórias, a gente não vai aprender a driblar essa quantidade de atenção que a gente tem que dispor em relação a uma história. Há uma estrutura básica aqui para você entender o que é storytelling, rapidinho. Storytelling é sempre um personagem indo em direção de um desejo, alcançando algum desejo específico, mas enfrentando uma força antagônica, a gente chama, ou seja, tem sempre algum muro, alguma parede que ele tem que enfrentar. Isso é basicamente a estrutura aqui de storytelling. É sempre esse processo aqui, tá? Temos algumas estruturas bem específicas aqui de storytelling. A primeira delas é a mais famosa, né, que é a jornada do herói. Eu quero resumir aqui para você de maneira bem grosseira aqui, tá? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Aquelas histórias que começam mais ou menos assim. Tudo estava normal até que de repente surge um chamado, alguém é convocado a uma situação específica. Aí o personagem resiste, diz, não é para mim, agora eu acho que não é a hora, não estou preparado. E aí, contrariado, ele é treinado ou mentorado por alguém, chega alguém e fala, calma, cara, vamos resolver isso, você é capaz de fazer isso. E ele é convencido. Aí ele enfrenta as primeiras dificuldades, precisa lidar com alguma mudança, normalmente nele mesmo, né, ou no ambiente que ele convive. Essas escolhas dele de aceitar o desafio acaba causando ali alguma dificuldade inicial nisso, né? E ele tem que lidar com alguma mudança específica. Em seguida, ele supera esses medos, ele supera os desafios, luta, vence, retorna para aquela vida comum depois que ele é o herói, até que nos créditos surge um novo chamado. Então, esse é mais ou menos um pouquinho do resumo aqui da jornada do herói. Esse é um tipo que a gente pode usar para contar histórias, né? Mais ou menos aqui como a gente pode colocar isso na jornada do nosso cliente também, né, de uma maneira muito específica. Outro método bem interessante aí, você já deve ter visto isso muitas vezes, né, que é aquela jornada da fama ou do reconhecimento, né, ou seja, alguém tinha um problema real, ele precisava aprender a enfrentar aquele problema, algo acontece que fortalece aquela situação toda lá, ele realiza uma mudança na sua vida, torna-se uma referência de sucesso ou uma referência de êxito que seja, e aí agora ele quer ensinar você a construir de fato, né, sair desse fracasso todo aí que você se encontra, né? Praticamente todos os pitches do mercado financeiro são basicamente isso aqui, esse tipo de storytelling criado aqui, tá? Então esse é um outro modelo interessantíssimo aqui. E por último, que eu acho o mais importante, o mais divertido de todos, é a jornada da Pixar. O que é a jornada da Pixar? Repare como todos esses filmes que estão aí, né, essas histórias seguem basicamente por essa estrutura aqui, tá? Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? A própria Pixar que colocou essa estrutura específica aqui para contar as histórias. Então, era uma vez determinados personagens, todo dia eles praticavam alguma coisa, eles viviam alguma coisa, até que um determinado dia alguma coisa acontece. E aí, por causa dessa coisa, tudo vai piorando, né? E aí a coisa vai realmente modificando, até que finalmente tudo realmente se muda e eles têm que, de fato, mudar alguma coisa na rotina deles para, de fato,
alcançar uma nova perspectiva, né? Vamos pensar no Toy Story, se não é exatamente isso. Era uma vez uns brinquedos que eram amigos e tal, todo dia eles se divertiam, o dono deles brincava com eles, até que um dia aparece o Buzz Lightyear. E o Buzz Lightyear é muito mais tecnológico e tal, ele voa, né? E por causa disso, o dono começa a gostar mais desse brinquedo e abandonar os outros. E aí a coisa foi piorando, porque um dia ele abandona inclusive o brinquedo novo. E aí, finalmente, eles têm que se unir para de fato ali ganhar a atenção novamente do seu dono ali, né? Então repare como essas histórias são basicamente isso. O que eu gosto da jornada da Pixar é que eles têm uma mensagem muito forte, que é independente do que aconteça ali naquela estrutura de história, né? O mais importante é a jornada do que necessariamente o objetivo, né? Então, necessariamente eles conseguem tudo que eles querem, mas a jornada até aquele momento lá é a coisa mais importante, a amizade que eles criaram, os valores, enfim. Como construir histórias interessantes, então? Tem 5 passos interessantes para você pensar aqui, tá? Primeiro é a conexão que existe com o público, né? Uma boa história precisa ter uma forte conexão. Eu tenho certeza que você assistiu Marley e eu, né? E você deve ter chorado com certeza na história. E por que isso acontece? Porque ali tem um significado e ali a gente se identifica, tem uma conexão muito forte ali com o público. Então, um ponto importantíssimo aqui é a conexão, tá? Outro ponto importante é o conflito, né? Você deve ter assistido essa novela que tinha a Nazaré, ela até virou meme depois, né? E o conflito é importantíssimo para qualquer história. Sem um conflito não existe história. Imagina que você precisa enfrentar uma força antagônica sempre. É isso que gera vitalidade na história, né? Assim como a Nazaré ali tinha aquele conflito. Toda vez que ela aparecia na história, alguma coisa ia acontecer, né? Outra questão aqui é a surpresa, né? Você deve ter assistido esse filme. Sempre esse elemento de surpresa é uma coisa importantíssima para a história, porque ele quebra a expectativa do seu leitor ou daquela pessoa que está consumindo o seu conteúdo. Então, toda história precisa ter um elemento de surpresa. Aquelas histórias muito óbvias e muito explícitas, a gente acaba ignorando um pouco, né? Quando você assiste um filme muito óbvio, você fala, que filme chato, né? Não teve nenhuma surpresa específica. Então, a surpresa é importante pra caramba. Outra questão aqui, né? Você deve ter assistido A Procura da Felicidade. Cara, realmente é uma história de muita inspiração, a gente se identifica com isso, né? Dá um senso de urgência, de importância, de responsabilidade, de missão muito forte e chama a gente para uma ação, né? Chama a gente para pensar nossa própria vida. Então, inspirar outras pessoas também é um elemento importantíssimo dentro aqui do seu conteúdo. E por último, a relevância, né? Não sei se você assistiu esse clipe, é de um comediante. Ele fala sobre a situação dos negros nos Estados Unidos. Então, impactou muito a galera no começo, quando lançou esse vídeo, justamente por isso, né? É uma história atual, uma história que é extremamente relevante, né? Todo mundo já deve ter passado, já deve ter visto esse processo. E nós precisamos levar sempre em consideração, na hora de construir as histórias, os efeitos humanos, os efeitos culturais, políticos e sociais que façam sentido ali para a sua audiência, né? Isso foi muito forte justamente por causa desse tipo de apelo aqui. Agora é sua vez de aprender a contar boas histórias, né? E como que isso pode acontecer? Murilo, como é que eu consigo, então, fazer isso? Bom, eu desenhei aqui no meu site um curso de storytelling, né, onde eu aprofundo muito mais as situações todas aqui, consigo mostrar para você com exemplos práticos, com coisas interessantes aqui, para que você saiba realmente sair de lá aprendendo, né? Então, qual que é a vantagem aqui desse tipo de curso, né? Que ele é um curso de 42 aulas, 5 horas de conteúdo, né? É um curso realmente muito robusto para você participar, tem ali como é o curso, você pode entrar no site, tem depoimento de pessoas que já fizeram, tem a grade completa aqui, né? Mostrando todas as aulas, todos os interesses. Se fizer sentido para você, entra lá no www.muriloleal.com.br/curso Storytelling, ou só entra no site, você vai achar lá uma aba interessante, dá uma olhadinha aqui nesse material, dá uma olhadinha aqui nessas aulas, vê se faz sentido para você, e eu espero realmente que você tenha aprendido pelo menos um pouquinho, e aguardo você lá no curso. O link vai estar aqui nessa publicação. Um abraço e até mais.